quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro. Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. Beyond. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. BMC News. Informação que gera valor. Sejam todos muito bem-vindos ao BMC Stock. Estamos alegres por aqui, a musiquinha do BMC Stock, essa intro aqui me anima todo dia. Nós vamos aqui falar sobre as principais informações do mercado financeiro nacional e internacional. E hoje temos aqui um mercado pouco convencional. Dois ativos pesam bastante para o nosso Ibovespa, o que até explica essa queda de 1% para o nosso índice. No entanto, a gente ainda está nos 121 mil pontos, ainda um resultado bem interessante, aí, pelo menos quando a gente estica o resultado do índice como um todo em 2023. Começamos o ano nos 109 mil pontos, caímos bastante, voltamos ali aos 94, 96, 97 mil pontos e agora 121 mil pontos, 277. Então, é um patamar interessante, mais de 1% de queda, puxada principalmente por duas companhias apenas, Vale e Petrobras. Ambas aqui entre os ativos mais negociados do dia. Petrobras, inclusive, aqui na maior queda do dia de hoje, depois de surpreender negativamente o mercado com seus dados de produção apresentados no dia anterior, no caso nesta quarta-feira. Quarta-feira bem agitada, tivemos decisão de política monetária nos Estados Unidos e esses dados de Petrobras que não vieram em linha com o que o mercado esperava. Então, 3,48% de queda neste momento, pelo menos quando a gente olha aqui para a Petri 3, para o ativo que é mais negociado, quando a gente olha para a Petri 4, 2,84% também de queda. Então, os dois ativos, as duas opções aqui para o investidor que busca investir pela Petrobras estão em queda e queda forte no dia de hoje. Então, o ativo está próximo aqui da sua máxima histórica, ainda nos R$30, no entanto, queda bem significativa neste começo de negociações. Lembrando, vamos até às 5 horas da tarde, onde Carlo Caucci, incrível Carlo Caucci, vai trazer aqui todas as atualizações do fechamento do mercado e também do aftermarket aqui para a nossa Bolsa Brasileira. Vale vem logo em seguida, no entanto, ainda nos R$70, então 1,52% de queda depois de atingir esses R$70 que não via há muito tempo. Quando a gente estica o ativo de Vale, podemos ver que está lá embaixo, até em comparação aí com os R$96 que nós tínhamos no começo do ano. No entanto, ela passou um bom tempo, um bom período aqui na faixa dos R$64 a R$67, sem sair muito deste lugar. E agora nós viemos aqui até os 72, fomos aos 71 e agora voltamos um pouquinho, algumas casas aos R$70,66 negociados para Vale. No entanto, o investidor continua animado com os incentivos do governo chinês ao setor imobiliário. O setor imobiliário chinês, ele movimenta bastante a economia interna da China, é super importante para os dados internos de consumo do mercado chinês e super importante também aqui para a Vale, que exporta boa parte dos seus produtos a este mercado. Então, é uma companhia brasileira, mas a maior parte do que é produzido vai para fora do Brasil, principalmente o mercado asiático, em especial a China. Então, incentivo do governo chinês ao setor imobiliário, pode acontecer, claro, em um futuro próximo, já está praticamente garantido pelo governo, pode sim impulsionar aqui um pouquinho o ativo de Vale 3, 1,53% de queda no dia de hoje, no entanto ainda acima
de parâmetros que nós vimos recentemente aí para o ativo. Se a gente pega apenas para esta semana, nós temos um resultado positivo de 4,23% e no mês uma reação interessante para Vale, 10% de alta. No ano ainda temos 18% de queda para o ativo de Vale 3. Então são esses os dois ativos que pesam para o Ibovespa. A gente até tenta se recuperar um pouco, mas não tem a força dos principais componentes que integram aí essa soma, esse resultado final do Ibovespa. Então, bancos estão majoritariamente aqui em queda. A gente vê alguns ativos como o Bradesco, o Banco do Brasil, até a Itaúsa até o próprio Itaú. Itaúsa é uma holding, no entanto, a gente coloca aí no mesmo balaio do setor financeiro. O Itaú também em queda. Então, Banco do Brasil, Itaú e Bradesco em queda. Tem bastante peso no Ibovespa, bem menos do que, claro, Petrobras e Vale, mas são componentes importantes para esse resultado aqui de 1% de queda para o nosso principal índice acionário, mesmo que lá fora a gente tenha até um dia positivo. Nós tivemos hoje divulgados os resultados do Produto Interno Bruto Real dos Estados Unidos, que registrou uma alta de 2,4% no segundo trimestre de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com a leitura avançada do Departamento do Comércio, o resultado ele ficou bem acima das estimativas do mercado, que aguardavam 1,8% de alta para o período. O número do primeiro trimestre de 2023 foi um crescimento de 2%. Então, o PIB norte-americano dando bons indicativos. Ontem nós tivemos um comunicado do Federal Reserve, do FONC, mais especificamente do Comitê de Política Monetária, que foi interpretado de forma mais dovish. Tem muita gente que interpretou dessa forma. Eu achei que Jerome Powell foi bem comedido nas suas ponderações e indicou que as próximas reuniões estão inteiramente sujeitas aos dados macroeconômicos. A maioria do mercado já aposta numa manutenção para a próxima reunião. No entanto, a gente tem muito caminho até lá, são 55 dias, muitas divulgações por vir e, claro, a gente vai ter que aguardar e esperar e ver como é que o mercado vai alterando essas suas expectativas, essas suas perspectivas. Fato é que os últimos dados macroeconômicos dos Estados Unidos, aí eu coloco relatórios de emprego, eu coloco os relatórios de inflação, inclusive esse dado divulgado hoje do PIB norte-americano, eles são mais positivos do que negativos, o que teoricamente justificariam uma mão um pouco mais leve do Federal Reserve. No entanto, a gente nunca sabe o que pode ser tomado, claro, de decisão pelo comitê, são diversos atuantes, diversos componentes ali que votam pela tomada de decisão e teremos, claro, de aguardar. Por enquanto, mais de 70% do mercado aposta em uma manutenção. Eu trago essas estimativas aí do CME Group lá do Fed Watch. Então a ferramenta indica 78% de chances de uma manutenção, ou seja, 78% dos votantes do mercado apostando nessa manutenção, no intervalo de 5,25 até 5,50, e apenas 22%, até uma margem razoável. A gente não tem uma unanimidade para essa próxima reunião, mas 22% apostam em uma tomada de decisão aumentando os juros em mais 25 pontos base. Aguardemos, esses dados do PIB forem interessantes e, claro, eu sempre destaco algumas falas do Fed, algumas falas do chairman, do Jerome Powell, que são mais importantes, às vezes, do que a própria tomada de decisão. Ontem era consenso, 25 pontos base, a gente chegou ali a níveis de 99% do mercado apostando nesses 25 pontos base. No entanto, ele deu indicativos de que a gente pode não ter nenhuma queda nos juros ainda neste ano. Ainda temos, se não me engano, 3 reuniões pela frente. Então, para este ano, queda nos juros a gente pode talvez tirar das nossas estimativas. E para o próximo ano, a queda dos juros estará totalmente lastreada nos dados macroeconômicos. Ou seja, a gente pode não ter uma queda nos juros norte-americanos também para 2024. Isso, claro, fica na margem das expectativas, fica a cargo aí das nossas projeções. Pode ser que realmente caia os juros, eu nunca vi os juros norte-americanos ficarem tanto tempo assim em patamares muito altos, ou seja, eles não convivem com a inflação quanto nós, países emergentes. No entanto, sim, é de se ficar alerta e, claro, teremos de aguardar, esses dados serão apresentados. E uma informação importantíssima, antes de entrar aqui para fazer o nosso programa, e aí eu coloquei na pauta de última hora mesmo, o Eduardo, que faz a redação do nosso portal de notícias, também cuida dos nossos canais do Telegram e também é da comunidade do WhatsApp. A gente estava conversando um pouquinho e ele falou: Gabriel, você viu o Dow Jones? Está positivo ou não? E até dou esse dado aqui para vocês. Dow Jones, neste momento, está sim com um movimento positivo, 0,28% de alta. Não é uma alta muito significativa, no entanto, sim com sinal positivo.
Nasdaq com 1,30%, os resultados das Big Techs vieram bem acima do que o mercado estava projetando. Os resultados realmente foram bem animadores para Big Techs, e agora o setor de tecnologia começa a andar. Então 1,29% de alta para a Nasdaq, S&P 500 0,69%, quem sobe menos é Dow Jones. No entanto, tem um dado super interessante que o Eduardo acabou trazendo aqui para a gente discutir no BMC Stock. O Dow Jones, se ele fechar esse pregão de hoje no positivo, será o 14º pregão consecutivo em alta. São 14 pregões, 14 dias de negociação em alta, em patamar positivo para um dos principais índices norte-americanos. Isso é um recorde, ele vai igualar o recorde de 1897 de 14 pregões consecutivos. Se a gente tiver amanhã novamente um pregão consecutivo, a gente sim quebra esse recorde. No entanto, são 14 e isso não acontecia desde 1897 e o índice Dow Jones foi criado em 1896, ou seja, isso só aconteceu um ano após a criação do índice e nunca mais tinha sido reportado na história aí da Bolsa de Valores norte-americanas, pelo menos quando a gente olha para o principal índice, para um dos principais, que é, claro, Dow Jones. Isso é sim muito interessante, a gente tem PIB agora ajudando, no entanto os resultados trimestrais, os balanços operacionais e também essa postura comedida do Federal Reserve estão ajudando nessas altas consecutivas. Vamos aguardar, tem gente já apostando que esse mercado está bem esticado, alertando para os perigos do mercado norte-americano neste momento, falando que alguns índices estão realmente sobrevalorizados, pelo menos quando a gente olha para o risco. No entanto, claro, eu estou aqui para trazer as notícias, não vou fazer essa análise se está bom, se está ruim, se dá para comprar, se dá para vender. Eu estou aqui realmente para fazer uma visão um pouco mais geral aí do mercado brasileiro norte-americano. Mas é sim um ponto a se destacar. Quero saber de vocês que nos acompanham, interajam conosco aqui da BMC News pelas nossas redes sociais ou pelo chat do YouTube e também do nosso portal de notícias. Dow Jones e a Bolsa norte-americana como um todo, a gente pode pegar S&P 500 e Nasdaq, estão sobrevalorizados, não estão levando em consideração os riscos da economia norte-americana, estão muito esticados. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso com um especialista que acompanha o mercado norte-americano como um todo, gestor de fundo e, claro, acompanha todas essas companhias. Inclusive, no segundo bloco do programa, a gente vai falar sobre os resultados de tecnologia lá para os Estados Unidos. Aqui para o nosso mercado brasileiro, nós tivemos também resultados trimestrais reportados, os resultados da Gol, super interessantes os resultados da Gol. Ela reverteu o seu prejuízo apresentado no ano passado e virou agora para um lucro, reverteu o prejuízo líquido de 2 bilhões e 851 milhões de reais no segundo trimestre do ano passado e agora apresenta um lucro líquido de 556 milhões de reais. No entanto, quando a gente olha para as principais oscilações positivas e negativas do dia, a gente vê que a Gol está no campo negativo, ou seja, é uma notícia positiva, é uma reversão do resultado da companhia, estava dando prejuízo, agora apresenta um lucro líquido positivo e o mercado está punindo aqui o ativo de Gol 4. Gol, no entanto, já estava bem precificada, o mercado já projetava essa reversão, já projetava essa virada nos seus resultados operacionais, inclusive porque a companhia divulga suas prévias operacionais constantemente, então essas contas já haviam sido feitas e não houve nenhuma surpresa muito positiva, pelo menos quando a gente compara com as expectativas. Então o ativo cai 3,21%, traz a Azul consigo 1,90%, o setor de aéreas aqui na nossa Bolsa de Valores, as duas companhias que integram o nosso índice acionário, nosso principal índice, estão em queda no dia de hoje, mesmo com uma notícia muito positiva para a Gol. Inclusive algumas casas indicam que sim, a companhia está em um bom momento, no entanto, no setor, quando a gente olha mundialmente, tem empresas melhor posicionadas e com resultados operacionais mais estabilizados. Então, a gente começa a ver essa jogada de dinheiro de um lado para o outro. Há outras prioridades para esse segmento quando a gente olha para o mercado internacional. Gol e Azul, no dia de hoje, em queda, no entanto, ainda são bons resultados quando a gente compara com o começo de 2023. Gol cai bastante no mês, 24%, mas ainda acumula uma alta de 35,69% no ano. Para Azul, nós temos um resultado parecido, 17% de queda neste mês e 64,31% de alta em 2023. Então, Azul melhor do que Gol quando a gente compara, claro, com o começo do ano. Do lado positivo, nós temos Açaí e Carrefour, setor de varejo alimentar, de
atacarejo, tem muitas classificações para esses supermercados. No entanto, nós temos aqui Açaí e Carrefour. Entre os destaques positivos, Açaí divulgou seus resultados operacionais e surpreendeu novamente de forma positiva aí o mercado. Carrefour já fez isso com a sua divulgação. E agora, Açaí novamente apresentando um resultado acima das projeções do mercado. Carrefour acumula uma alta, se nós esticarmos aí para a semana como um todo, já de 17% e no mês de 14%. Então, Carrefour ganhando bastante valor ainda nesta semana e Açaí agora engatando mais um dia positivo e na semana somando 9% de alta com esses 6,29 de hoje. Para Açaí, nós tivemos aí um lucro de 156 milhões de reais no segundo trimestre. Isso é uma retração de 51% em comparação ao ano passado, mas foi uma retração menor do que o esperado. A rentabilidade ela foi melhor do que o mercado estava projetando. A gente sempre fala que os resultados eles são muito mais submetidos às expectativas do que ao resultado em si. Às vezes nós temos um ganho de rentabilidade, mas um ganho menor do que as perspectivas e a ação aqui no mercado é punida. Então essa é a relação que nós temos, pelo menos olhando para o dia de hoje. Um resultado, se a gente for olhar só para a comparação, de 51% de queda no lucro, no entanto o mercado reage aqui de forma positiva porque foi menos do que o mercado estava esperando. Então é um jogo de expectativas mais do que um jogo de números absolutos que a gente vai ver ali no release trimestral. Então, Açaí 6,14, nós temos SLC Agrícola 13,96 e Carrefour em mais um dia de alta, 2,98%. Aqui embaixo nós temos também Magazine Luiza e alguns ativos do setor de varejo. Via vem logo em seguida com 2,36%. O setor de proteína animal está sofrendo um pouco, claro, por conta do decreto de estado de emergência em alguns estados aqui no Brasil, principalmente olhando para a gripe aviária. A BRF sofreu bastante no dia de ontem e, claro, a gente vai ficar vigilante, monitorando a situação e como isso vai, no final das contas, impactar a operação dessas companhias que mexem, claro, com carnes de ave, com proteína de ave aqui no mercado brasileiro. Claro, vamos olhar um pouco mais, de forma um pouco mais aprofundada aqui para esses dados que nós temos no dia de hoje. 1% de queda por Ibov e o dólar está aqui em um movimento, se eu conseguir esticar, claro, se a tecnologia me permitir. Se não, a gente usa o nosso querido mouse, essa ferramenta Inca, Azteca, que os nossos antepassados utilizavam para selecionar algumas coisas nas telas. Então, o mouse nos indicou aqui uma queda de 0,44% para o dólar, aqui nos R$ 4,72, lembrando, dólar comercial futuro, Dolfut aqui na minha tela, 4,72, não para de cair essa cotação. Para olhar um pouco mais para preços, olhar para os gráficos, olhar para o comportamento do mercado em algumas situações, eu gostaria aqui de convidar o nosso primeiro convidado de hoje, trazer aqui à nossa tela o primeiro participante aqui do nosso BMC Stock. Gostaria de convidar Vinícius Toledo, analista técnico. Muito obrigado pela participação no dia de hoje. Sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação. Agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite. Fala, Gabriel, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês sempre estão bem. aí? Falar que tá ruim piora, né, Vinicius? Não tem jeito. Ah, não, tem que tá sempre bem, sempre agradecer, né? Tá tudo certo. Tirando a queda do Ibov aí que ninguém entende, né? Indo na contramão de novo, mas tá tudo certo. Bom, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Fique à vontade, por favor. Eu já ia começar com esse Ibovespa, porque lá no mercado norte-americano a gente tá bem, os resultados são interessantes, Então, a gente não teve nenhuma surpresa negativa com a tomada de decisão de ontem do Fed, mas Vale, Petrobras, até os bancos estão corroborando aí para essa queda de 1% no Ibovespa no dia de hoje. Então, tava até pior, né? Agora deu uma ligeira melhora aqui, né? Bom, a gente tinha aquela movimentação do Ibov um pouco mais travada aqui, né? Que para mim não era uma bandeira, enfim, tinha uma movimentação de uma figura até meio esquisita. Deixa eu colocar nos 60 minutos aqui, fica até um pouco mais fácil da gente olhar, né? Trabalhando aqui com topos relativamente ligeiramente mais baixos aqui, fundos também. Aí quando a gente consegue deixar um fundo mais alto, a gente joga essa perna para cima e faz essa movimentação de alta aí bem interessante, né? Falando de hoje, né? Hoje o que está pesando bem aí são as ações de Petro, muito por conta de relatório de produção aí, acredito que até mesmo o medo aí dos investidores, tem essa questão de defasagem de preço aí, até quando que eles vão segurar isso aí no peito, né? Isso é um pouco complicado. Junta tudo, né, Vinícius? Defasagem no preço, relatório de produção abaixo da expectativa e até dúvida sobre pagamento de dividendos. Nesse segundo trimestre a gente pode ter uma mudança aí na política de pagamentos da empresa. Então, você junta toda essa história, no final das contas, você tem uma reação um pouco mais
cautelosa, para não dizer ressabiada aí do mercado, né? Com certeza, até comentei isso hoje com um colega analista também e falei isso aqui hoje no Morning Call da nossa empresa. Petro deixando esse topo aqui, né, um pouco mais baixo que o anterior aqui, tem espaço para a gente cair mais uns 8%, né, beliscar aqui essa última mínima aqui mais relevante que tinha feito aqui no dia 17/7 ali na faixa de 28. Não pode perder esses 28 aqui, né, mas assim, é isso mesmo que você falou, cara, é um mix de tudo, né, e vai mostrando isso pra gente aqui no gráfico, né, pelo semanal a gente já estava num movimento bem esticado também, né. Notem aqui os pavis, né? A gente não consegue dar uma sequência altista, não consegue superar, né, essa faixa dos 30, 32 aqui, muito por conta disso, né? A gente não tem uma certeza. Na verdade, a gente nunca tem certeza de nada, né? Mas vai ficando cada vez mais nebuloso esse cenário de Petro, né? Tanto quando a gente pega de que o Brent está subindo bem e o ativo está caindo, né? Então, tá ficando bem complicado ali. Agora, a questão de Vale aqui é mais aquele negócio de acompanhar um pouco do minério de ferro, né, que deu uma arrefecida aí durante essa madrugada aí, né, acabou caindo quase 2%, mas ainda tem um upside excepcional, né, Vale aí dos ativos aí, do ativo mais pesado do Ibov, aí tem um upside sensacional, vai reportar resultado hoje também, né, as perspectivas são boas, mas é aquilo que eu nem estava comentando de Gol, que reportou um resultado melhor, né, comparado aos outros trimestres, e o ativo está caindo, né? Então, assim, operar resultado é um pouco complexo, né? Tanto que a gente estava com uma posição de Vale em aberto, a gente realizou ela aqui ontem no 72,50, falando, vamos esperar, no pullback a gente vê de entrar, né? Igual a mãe fala, na volta a gente compra. Então, vamos fazer igual a mãe fala, né? Na volta a gente compra. Na volta a gente dá um pouco mais de atenção para ela. Como eu falei, a gente deu uma esticada assim espetacular. O ativo estava ainda travado naquela região 67, 68. 67 estava até alto, porque a gente já viu o ativo negociando a 64 e estabilizado ali nos R$65. Aí do nada R$72. E aí esses movimentos muito erráticos normalmente tem uma resposta negativa, tentando trazer um pouquinho para baixo. Você fala, na volta a gente compra, talvez abra uma nova oportunidade de compra aí para o ativo um pouco mais baixo desses R$70 aí, que realmente está um pouquinho fora da curva, motivado principalmente, como eu mencionava, talvez por esses incentivos chineses ao mercado imobiliário lá para o país. Promessas e promessas, a gente sempre discute aí esse mercado especulativo de minério de ferro, mercado especulativo de ações na Bolsa de Valores. Talvez o mercado físico não esteja acompanhando essa demanda toda que a gente está esperando. Por isso que a Vale às vezes fica um pouco atrás aqui do restante do Ibovespa. Inclusive, enquanto o Ibovespa estava indo aos 120 mil pontos, ela estava travada. O principal ativo da Bolsa de Valores, pelo menos o nosso principal índice, estava travado enquanto o índice estava caminhando. A gente teve esse movimento aí bem interessante. E aí, já que você falou sobre companhias que divulgaram os resultados, nós temos Gol, 3,98% de queda. Eu falei que foi um bom resultado, reverteu um prejuízo, está dando lucro, no entanto o mercado já joga para baixo aqui o ativo porque não foi uma grande surpresa. Então é realmente muito difícil operar notícia e operar resultado operacional. Do outro lado, nós temos um segmento que se destacou nesse começo de temporada, que é o segmento de atacarejo, varejo alimentar. Foram os grandes supermercados aqui na nossa Bolsa de Valores. Teve Açaí, teve Carrefour. Todo mundo está ganhando valor e eu queria saber algumas projeções que a gente pode tirar aí do gráfico, porque foram bastante pressionados no começo do ano, tentam uma recuperação, principalmente olhando para Açaí e Carrefour. O que a gente pode tirar de informações do gráfico desses dois ativos? Vamos lá, Gabriel. Tanto o Carrefour quanto o Açaí já estavam dando alguns indícios aí pra gente que estava barato, vamos dizer assim, tá? Só olhando pelo gráfico. Vamos começar por Carrefour aqui, né? Fique à vontade, por favor. O que a gente tinha de indício aqui? Quando a gente tira o zoom do gráfico aqui, fica mais fácil da gente olhar. Essa setinha aqui mostra pra gente um dos maiores volumes da história do papel, tá? Trazendo aqui pelo mensal fica até mais fácil. Aqui, ó, nesse mês aqui, ó, no mês de maio aqui, né? A gente tem um dos maiores volumes da história do papel aqui, com
2,67 bi, e ele não perde essa mínima aqui. É uma coisa que eu gosto de observar muito, essa questão do volume. Então, assim, isso aqui já era um indício que tinha muita gente interessada nessa faixa de preço aqui. Quando a gente supera ela, né? Deixa eu até trazer um apoio aqui da nossa VWAP. Quando a gente supera esse patamar de máxima que ele fez, isso indica pra gente aí que, poxa, o pessoal que estava interessado nessa faixa de preço tá ganhando essa briga, né? Então estão a fim de comprar mesmo. E a gente consegue observar isso claramente no gráfico, até muito antes de reportar esse resultado, né? Então, assim, já tinha gente sabendo que a companhia ia de fato melhorar os seus números e já estava se posicionando, né? Muito por conta desse volume monstruoso aí, porque a pessoa física, infelizmente, não consegue fazer, né, esse peso aí, né? A gente tem uma média de volume aí, de quantidade, né? Eu gosto de trabalhar com quantidade aqui na casa dos 6, né? Ele chegou aqui para faixas dos 45. Então, assim, é uma coisa muito maior do que a realidade. Agora, sendo bem sincero, para a projeção agora para Carrefour, eu vejo uma certa dificuldade, tá? A gente chega num patamar de resistência aí bem relevante, tanto que o ativo já mostra para a gente aqui um certo cansaço, né? Esse candle aqui indica para a gente que, opa, a gente cansou, não sei se vai para cima, não sei se vai para baixo, tem uma linha de resistência, tem uma média de 200 períodos ali para frente e está muito acima do desvio padrão médio, né? Então, é um sinal aí de alerta, né? Que, poxa, volta a falar aí, que nem minha mãe fala, né? Na volta a gente compra, vamos esperar um pullback, esperar um ponto melhor para poder tomar alguma posição de compra. Agora, açaí ainda tem tá mais interessante a movimentação altista, porque a gente pode projetar esse movimento para cima, tá? E aí a gente tem um alvo que crava lá numa resistência na faixa dos R$16. Então ele ainda tem um espaço melhor para andar do que Carrefour. Até porque a gente ainda está dentro de uma movimentação aqui saudável de desvio padrão e tem o apoio dessa galera aqui, né, que começou a fazer preço nessa faixa aqui de 13 e 14 reais, né? Não foi perdido aqui esse range, então a gente tem bastante apoio para jogar esse preço lá para cima, tá? Tem que estar atento só na perda desses 12 reais, que daí abre espaço para buscar as mínimas novamente ali abaixo de 10, tá? Maravilha. E aí, a última pergunta que eu tenho ali fazer, é um dos ativos, não ativos, é um dos indicadores que o pessoal mais gosta de acompanhar, que é o índice ligado à moeda norte-americana, a moeda fiduciária, que é o dólar, cara. E a gente está aqui nos R$ 4,72, pelo menos quando a gente olha para os contratos de dólar comercial futuro, que é o que eu gosto de apresentar aqui no nosso programa. Tá, carrinho de rolimã na ladeira, desde o começo do ano não para de cair. A gente já perdeu quase 1.000 pontos aí desde a cotação máxima lá no começo de 2023. Nos últimos 2 meses a gente perde 400 pontos. Então, realmente aqui nos 4,72 é um patamar que eu não via o dólar se me perguntassem lá em, sei lá, dezembro de 2022. O que a gente pode tirar de informações? Tem gente me perguntando desde ontem se perdeu algum patamar importante, se isso abre espaço para mais quedas. Como que o senhor está vendo aí esse patamar, essa posição da moeda norte-americana? O dólar, como diz um colega aí, é queda infinita, é igual criptomoeda, quando sobe é alta infinita e queda infinita, tá parecendo criptomoeda, mas vamos lá, o dólar, na minha humilde opinião, aí, qualquer movimento para cima é um ligeiro pullback para continuar a cair, tá? Eu vejo esse dólar ainda até mais baixo. Acho que se o nosso país aí continuar, não fizer nada de errado, vamos dizer assim, né? Não vamos entrar em política aí. Eu acho que tem espaço para a gente ver isso aí a uns 4,60, 4,57 tranquilamente, tá? E o gráfico vem mostrando isso para a gente. Os pontos aí que precisam ser superados, né, os pontos relevantes que agora, né, precisam ser superados, eram a casa dos 5, 4,90 e o 4,800 ali, que foi onde teve maior briga ali, né? Então, assim, atualmente a gente está aqui nesse 4,722, que também está se segurando bastante, mas uma hora não vai aguentar, né? Então, assim, ele está cedendo com o Ibov recuando bastante, né? Numa eventual puxada do Ibov, isso aqui
pode passar a ceder mais, e aí fica com um alvo aqui na faixa dos 4,653, tá? Por enquanto é isso aí que a gente tem para dólar, não tem como pensar em ponta comprada, se não superar o patamar ali de R$5, infelizmente. Ou felizmente, né? Depende quem tá vendido, aí tá rindo à toa, né, cara? Então é só ir acompanhando e deixar o negócio descer aí, que tem espaço ainda para descer, tá? Tem um pessoal que nos acompanha aqui que falou, não, compra dólar abaixo de R$5, começa a encher o carrinho. Se cair mais, eu compro. Aí já está amargando talvez uma perda interessante nesses últimos meses. Gostaria que o senhor descompartilhasse a sua tela, por favor, só para nós nos despedirmos. Vinícius Toledo, analista técnico, muito obrigado mesmo pela participação. É sempre um prazer receber aí os analistas do mercado na nossa programação e, claro, agradeço por ter aceito o nosso convite. Fechou, Gabriel. Eu que agradeço. Tem que tomar cuidado com isso aí de encher o carrinho, que uma hora o dinheiro acaba, né? Então, exato, nem sempre a gente vai ter. Um abraço para vocês aí. Boa tarde. Maravilha. Valeu, tchau. Que negócio. Caiu, compra mais. Eu já comprei, mas compra mais. Se cair mais, compra mais. Acaba o dinheiro uma hora. Não tem jeito. Esse negócio de buy and hold é fácil, né? Como diz o Helder aqui no nosso chat. O difícil é segurar o ativo até ele começar a dar algum sinal de recuperação. Eu vou para um rápido intervalo, na volta a gente fala um pouco mais sobre o mercado norte-americano, como eu falei, Dow Jones pode engatar 14ª alta consecutiva e tem também os resultados do setor de tecnologias, Big Techs, apresentando os seus balanços operacionais, que animaram bastante aqui os investidores. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem mais BMC Stock. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Dividendos. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. Dividendos nada mais são do que a distribuição de uma parcela dos lucros de uma empresa aos seus acionistas. Essa distribuição é feita de forma proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui da companhia. Quanto maior a quantidade de ações o investidor tiver, maior será o valor dos dividendos a serem recebidos. Os dividendos são uma forma de remunerar os acionistas pelos investimentos feitos na empresa. As empresas podem escolher entre distribuir uma porcentagem dos lucros ou um valor fixo por ação, e essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos, e que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo, dependendo da saúde financeira da companhia. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta com o BMC Stock, aqui na programação da BMC News. Eu já quero lhe convidar, você que nos assiste, interaja conosco pelas redes sociais, @bmc.news, fique à vontade, todos os apresentadores aqui estão disponíveis e atentos a essas interações. Se vocês tiverem, claro, qualquer dúvida sobre o mercado financeiro ou quiserem apenas expressar as suas opiniões, fiquem à vontade, @bmc.news no Instagram, Twitter e também, claro, fiquem à vontade para visitar os nossos outros canais de distribuição de conteúdo, no caso, nosso canal no YouTube e também o nosso portal de notícias. O mercado continua aqui com mais pressão vendedora do que compradora. Neste momento, 0,4% de queda para o dólar.
O dólar cai, o Ibov cai, o setor de criptoativos também cai. Tá difícil aqui o dia de hoje. Para quem está, claro, exposto ao mercado norte-americano, tem um pouquinho aqui de respiro. Os 3 principais índices norte-americanos continuam em alta. No entanto, para quem tem acesso apenas a esse mercado disponível aqui para o Brasil, está amargando um dia ruim. Já ouvi bastante gente dizendo que esse dia não está interessante, pelo menos para quem aposta nas altas aqui do índice do dólar, moeda norte-americana, no mercado de criptoativos. Neste momento, 1,25% de queda no nosso índice Bovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira. E claro, como eu mencionava no nosso primeiro bloco, compressão de Petrobras, Vale e também dos ativos do setor financeiro. Os bancos estão majoritariamente em queda no dia de hoje. Petrobras com 13,19% de queda, pelo menos quando a gente olha para a Petri 3, o ativo mais líquido aqui da companhia. Vale 3 também em queda, 1,64%, no entanto ainda na margem dos R$70. Conquistou esse novo patamar de preços depois de alguns indicativos positivos do governo chinês ao setor imobiliário, que pode, claro, aumentar um pouco a demanda de minério de ferro e é, claro, exportado aqui pela companhia. 1,60% de queda, corrigindo um pouco o movimento dos últimos 2 dias, que foi muito positivo. Petrobras, por outro lado, tivemos, claro, a divulgação dos relatórios de produção da companhia que antecedem a divulgação de resultados da empresa. Esses relatórios não foram interessantes e aí você soma relatório de produção abaixo das expectativas, soma essa dúvida sobre a política de pagamentos de dividendos da companhia que está ainda sendo discutida e já pode ser aplicada para esse segundo trimestre e ainda coloca na conta aí talvez essa defasagem do combustível que está sendo negociado pela companhia. Nós temos um resultado aqui não interessante, pelo menos quando a gente olha pro investidor, e o investidor não gosta dessa indecisão, dessa dúvida, dessa incerteza e, claro, pune o ativo. No entanto, a gente ainda está nos R$30, então não dá para reclamar quando a gente olha para o começo do ano. O ativo aqui de Petri 4, pelo menos, ainda soma 45,76% de alta em 2023. Então, tem investidor triste? Tem para quem entrou ali nos R$31, mas para quem está posicionado desde o começo do ano, nós temos aqui um resultado super interessante para a Petri 4. Vamos ver, claro, se teremos efetivamente mudanças no pagamento de dividendos aqui para a companhia. Do lado positivo, nós temos, como eu mencionava, a Assaí divulgou seus resultados, uma retração de 51% no seu lucro em comparação ao ano passado. No entanto, uma retração menor do que as expectativas. A operação da companhia ela veio melhor do que o mercado estava projetando. Então, quando a gente tem uma surpresa positiva, normalmente o ativo reage de forma também positiva. 5,52% de alta para o ativo de Assaí e Carrefour acompanha de perto, não entre os ativos mais negociados, mas entre as maiores altas do nosso Ibovespa. Aqui, ó, 2,33%, perdendo a segunda colocação apenas para SLC Agrícola com 4,14%. Então esse é o nosso mercado brasileiro no dia de hoje. Quando a gente estica as cotações e vem ao ranking de moedas, nós podemos ver que no dia de hoje apenas o real brasileiro e algumas outras, algumas grandes moedas fiduciárias como o ien japonês ganham valor, o restante do mercado está perdendo valor em real em relação à moeda norte-americana, o euro em destaque com 0,75% de queda. Então o real brasileiro com destaque positivo, o dólar cai, como eu mencionei há pouquíssimo tempo atrás. Ainda para as cotações e vindo a curva de juros, nós temos uma leve queda aqui para os DIs negociados até 2024. No entanto, a partir destes DIs, nós temos também uma oscilação não muito relevante até 2033, uma oscilação dessa vez positiva. Então, juro não deve estar fazendo muito preço aqui nesse nosso mercado. Mais importante para quem opera esse mercado mais voltado a juros, no entanto, para as ações específicas, a gente não deve estar olhando, claro, o mercado não deve estar olhando muito para essa oscilação nos juros, pelo menos no dia de hoje. Para falar um pouco mais sobre o mercado norte-americano, e eu gostaria de reforçar essa informação que eu dei no começo do nosso programa, nós temos o Dow Jones, que pode engatar a 14ª alta consecutiva e igualar um recorde de 1897. E lembrando, claro, que o índice foi criado em 1896, ou seja, desde praticamente a criação do índice, nós não temos 14 pregões consecutivos de alta. Se nós fecharmos o dia de hoje no positivo, aí sim nós teremos um marco interessantíssimo para um dos principais índices norte-americanos. E eu ressalto, claro, que o Dow Jones agora ganha um pouco mais de margem, 0,25% de alta. Está distante de Nasdaq, mas enquanto o Nasdaq perde força, o Dow Jones ganha um pouquinho mais de tração. 0,25% de alta, Nasdaq agora abaixo de 1% de oscilação positiva, 0,97%. Para falar um pouco mais sobre o mercado norte-americano,
também sobre esses resultados das Big Techs que surpreenderam novamente positivamente o mercado. Eu gostaria de convidar aqui à nossa tela João Vitor Valadares, sócio da Arbor Capital. João, muito obrigado pela participação, agradeço por ter aceito o nosso convite. E Gabriel, tudo bem? Boa tarde. Obrigado pelo convite. Maravilha. Primeiro eu gostaria de um apanhado geral. Nós tivemos já boa parte das grandes corporações, das grandes companhias de tecnologia nos Estados Unidos divulgando os seus balanços operacionais e nós tivemos majoritariamente surpresas positivas, novamente surpresas positivas. O setor já estava bem desde o começo do ano, estava ganhando bastante valor e agora resultados que ainda inflam mais ainda os investidores. Quais as perspectivas, qual o apanhado geral do setor de tecnologia que a gente pode tirar de informações gerais dessas divulgações das últimas 2 semanas? Perfeito, Gabriel, você narrou bem, mas eu acho que o que vale introduzir é que o pano de fundo principal é que a gente veio de um momento de muito pessimismo no ano passado, né? Então, quando a gente volta para 2022, essas ações, em geral, que acho que assusta o movimento recente, mas essas ações todas, elas apanharam muito, né? Então, você tem os resultados recentes que saíram, ontem saiu o Meta, né, que é o novo nome do Facebook, anteontem saiu o Microsoft, e em conjunto também com o Alphabet, que é a holding do Google. Essas 3 ações em particular, se a gente olha para 2022, elas tiveram um ano péssimo, né, do ponto de vista de desempenho das ações. A Microsoft, que foi a melhor das 3, ela caiu 30%, que é praticamente o que caiu também o índice Nasdaq, é uma queda superior ao que caiu o S&P. Mas se a gente olha para o Google caiu também 40%, e depois quando a gente olha para o Facebook, né, no caso da Meta, ela teve uma queda bastante superior, ela teve uma queda de 70%, algo nesse nível. Então, assim, quando a gente entra em 2023, agora a gente olha o resultado desde o começo do ano dessas empresas, se a gente olhar só essa janela, parece um resultado muito alto e, de certa forma, ele dá um pouco de calafrio para as pessoas que têm um pouco de vertigem de altura, né, das ações subindo tanto, né? Então, assim, você tem a Meta subindo mais de 100%, né, ela mais que dobra no retorno do ano, se não me engano, é cerca de 150% no ano. E tanto o Alphabet quanto o Microsoft, elas têm um retorno da ação nesse ano de 2023 também superior a 40%. Mas assim, por que eu fiz esse preâmbulo de falar de 2022? É porque se a gente olha no período combinado, todas essas ações estão ou próximas das máximas, né, que é o caso da Microsoft, ou ainda abaixo da máxima, que é o caso do Alphabet e também da Meta, que tem um caminho para recuperar. O que acontece, né? Tipo, explicando todos esses movimentos, tanto do ano passado quanto o desse ano, acho que serve de contexto para quem aborda mercados com a janela mais longa, é que as empresas Alphabet e Meta, elas são empresas que são muito mais expostas ao mercado de propaganda, né? Que é um mercado mais sensível à economia como um todo. Então, assim, só por efeito, né? Tipo, algum cliente delas... Gabriel, se quiser me interromper também, assim, senão... Não, fique à vontade, por favor. A gente está justamente traçando essa linha temporal que é importante para o investidor que está nos acompanhando. Justamente na BMC News nós temos esse espaço para falar sobre mercado financeiro. Eu gosto que os nossos convidados realmente tracem as suas projeções da forma como preferirem, claro, e tomem o tempo necessário para explicar esses movimentos. É fácil a gente falar sobre, não, o Meta está subindo ou o Alphabet está caindo, e eu quero aqui que realmente a gente tire as principais dúvidas. Então fique à vontade. Perfeito. Não, eu prometo que no final a história ela vai fechar e ela vai fazer sentido com o que a gente está vendo hoje em dia. Mas assim, o movimento das ações foi muito mais duro em cima da Meta e da Alphabet no ano passado, e a resposta tem sido maior em cima delas também como consequência delas terem receitas vinculadas à propaganda, que são receitas que são mais sensíveis ao ciclo econômico, né? Então, assim, diferente da Microsoft, que tem uma receita mais recorrente. A natureza da receita da Microsoft é uma receita de assinatura de software, né? Então, assim, eu, por exemplo, estou falando aqui com você dentro do meu Windows, onde eu contrato o Teams, e eu não corto a minha receita, não corto meus contratos com a Microsoft, num ambiente se ele se apresenta um pouco mais desafiador, né? Que foi o que aconteceu no ano passado, né? Quando a gente teve um pouco
do soluço pós-Covid. Enfim, a partir de agora, né, tipo, a gente entrou no ano com as expectativas dos participantes de mercado para essas empresas, principalmente para a Alphabet e para a Meta, muito baixas, porque se esperava, e enfim, esse plano ainda está em discussão, se esperava um momento de recessão agora nos Estados Unidos. A gente deveria já estar em recessão, mas enfim, o Fed começou a tirar isso da mesa. A gente não aborda muito com o plano macro, mas isso explica o movimento de preços. No caso da Meta também, né, no ano passado, é de se lembrar, né, que no final de 2021 a empresa mudou de nome, e a mudança de nome foi uma direção da empresa investir no metaverso, né? Então, o nome não é exatamente um voto da empresa de que essa é a nova grande curva de aceleração de tecnologia. Então, quando a gente entra agora nesse último resultado, a gente tem a Meta, assim, porque é muito assustador, né? Porque a Meta agora entregou um resultado bom de crescimento de double digits, que é bastante positivo de quando as pessoas esperavam que fosse single, mas o que importa é que a trajetória é muito alta, porque no próximo trimestre, se a gente olha o guidance da empresa, né, o que ela está narrando para os acionistas, é que no próximo trimestre espera-se que a empresa, o próprio management já espera que a empresa cresça 20%, né, versus o ano anterior. E esse crescimento, eu acho que é o ponto mais importante, é muito superior ao que os analistas esperavam. Então, assim, o guidance da empresa para o terceiro trimestre desse ano, ele é bastante superior às estimativas que estavam no mercado. Isso para dizer que a gente está combinando um momento muito positivo de Meta e também de Alphabet, porque elas estavam com a base baixa e a gente ainda tem valuations super atrativos nessas empresas. Tá? Então, no caso, em particular, de Meta e de Alphabet, o ponto de valuation, o ponto de entrada de valuation é de 20 vezes lucro olhando para um ano para frente. Isso sem considerar, né, sem fazer nenhum ajuste nessa base de lucro. A gente sabe que a Meta, ela gasta 15 bi por ano, 15 bi dá aproximadamente 10% da receita da Meta, então, por ano em metaverso, que, grosso modo, é um gasto que corre pelo DRE, comprime o lucro corrente da empresa. Então, se a gente fosse analisar a empresa por uma ótica mais steady state, né, assim, quando as coisas já estivessem na CNTP, quando o gasto dela tivesse normalizado em cima de metaverso, que assim, dado que é uma vocação, ela mudou de nome, né, a gente não vai aqui assumir que esse gasto eventualmente vai sumir, mas necessariamente o patamar que tem hoje, né, de gastar 15 bilhões por ano, é algo que não é algo que vai ser perpetuável. Então, esse é o panorama de Meta adiante. A gente tem uma economia melhorando, né, um setor que é mais cíclico, né, que é o caso de propaganda, acaba sendo um setor que é muito positivo numa volta de ciclo, e isso também serve para o Google, né, que o Google também, boa parte das suas receitas são para opção de propaganda. E aí eu entro se quiser voltar a falar comigo, Gabriel, também fique à vontade. Mas eu tenho uma dúvida específica sobre AI, Meta. Né? Eu tenho uma dúvida só específica sobre Meta, que nós tivemos um resultado interessante quando a gente olha para o lançamento de uma nova plataforma, adesão recorde e talvez um novo horizonte explorável de venda de propaganda, que é, claro, uma das principais fontes de receita da companhia, como também da Alphabet. Como que o senhor enxergou esse lançamento do Threads, da nova plataforma da companhia? Porque a adesão foi recorde e há muito a ser explorado, a ser retirado de valor desse novo produto que não estava na conta, né? Acho que foi um lançamento meio às escuras, a gente não estava muito colocando aqui nas contas finais. Né? E de repente, repentinamente, nós temos esse lançamento que foi um lançamento assim brutal e colossal. Perfeito, Gabriel. Acho que não estava na conta e ainda não está na conta, e eu confesso que não deveria ser considerado na conta ainda. Eu acho que é muito cedo para a gente colocar Threads dentro da matemática do que a gente espera de retorno para a Meta, mas assim, eu acho que o que é relevante disso, né? Acho que a principal, o que a gente tira, né, desse grande lançamento de Threads, é que o momento da empresa de lançamento de produto é um momento fantástico.
Tá? Então, assim, a gente veio era uma empresa que estava muito inchada no ponto de vista de quantidade de funcionários, né? Quando uma empresa vem de um patamar de crescimento muito acelerado, é natural que ela cresça a base de funcionários de forma também acelerada, né? Que ela não tenha muito afinco para ver a produtividade do negócio em si. Mas esse choque que aconteceu no ano passado, ele acabou sendo muito produtivo para todas essas empresas de tecnologia, né? Então, assim, o Twitter é o caso mais emblemático, que demitiu 75% da força. Mas a Meta, ela é o segundo caso, de uma empresa, no caso de uma empresa listada, e ela fez um movimento muito, muito drástico, né? A base de funcionários, se eu não me engano, cai 17% ano contra ano. E tem mais por vir, porque, assim, olhando para frente, a gente vê uma empresa que vai crescer mais receita e o passo de crescimento de despesas vai ser muito mais ponderado. E o que é interessante, né? Que mesmo com essas demissões, a empresa está entregando mais, que é o ponto que se levantou do Threads. A empresa criou o Threads com menos funcionários do que ela tinha, e entrando no nível de sucesso, acho que o nível de sucesso ele narra muito sobre o que essas plataformas representam. Né, o caso do Facebook, junto com o Instagram, junto com o WhatsApp, isso é uma força muito grande para lançar qualquer produto. Então, assim, é um produto que é muito azeitado, né, a funcionalidade dele é perfeita, é uma grande cópia do Twitter, mas ele funciona seamless, ele é muito perfeito na utilização, foi criado com um time muito enxuto, de forma muito ágil, introduzido ao mercado para uma base de mais de 2 bilhões de usuários. Né? Então, todo mundo ficou sabendo do Threads. Acho que essa é a leitura que a gente tem, que a gente é muito positivo com essa esteira de novos produtos da empresa como um todo. Chama a atenção realmente o que o senhor pontuou. Nós não necessariamente temos que colocar na conta o produto em si que foi lançado. No entanto, essa capacidade de otimizar as suas operações, a gente teve diversas demissões, criar um novo produto que é um sucesso de mercado, mostra muito ao que a companhia está disposta e o que o setor de tecnologia dessas big techs norte-americanas está disposto. Não só Meta, não só o Twitter, que demitiram funcionários neste começo de ano, diversas companhias, coloca a Microsoft, coloca muita companhia e muita empresa mesmo que anunciou diversas demissões, cortando bem a sua força de trabalho e continua entregando ali resultados interessantes nestes primeiros trimestres de 2023. Então, é sim um fator a se colocar na conta. E aí, última pergunta, você mencionava anteriormente sobre IA. Parece que é a tecnologia da moda. Algumas empresas estão mais próximas dessa tecnologia e algumas mais distantes. Pelo menos a impressão que eu tenho de Meta é que ela apostou as fichas no cavalo errado, pelo menos aí até este momento. O metaverso pode explodir daqui a alguns meses e eu quebrar a cara aqui, queimar com a minha língua. Mas é um gasto altíssimo que teoricamente está sendo deixado de lado, não pelo mercado, não pelas empresas, mas pelos consumidores. Não se fala muito sobre metaverso, se fala mais sobre IA. Como que o senhor vê o balanço dessas duas tecnologias? Não são inversamente proporcionais? Se uma sobe, a outra tem que cair, se uma cai, a outra tem que subir. No entanto, eu gostaria de saber de um apanhado. Como que o senhor enxerga esse posicionamento das Big Techs frente às principais inovações que estão sendo apresentadas em 2023? Curiosamente, as Big Techs são as empresas melhores posicionadas para IA. Então, assim, isso, na verdade, como você colocou, Gabriel, é a tecnologia da moda, mas os investimentos em IA, eles vêm desde o começo dos anos 2000, o Google investe bastante nisso, é uma quantidade de papers que vem a mercado, são do Google, o cavalo de surpresa veio da Microsoft, né, que fez um investimento na OpenAI, que é a dona do ChatGPT, que todo mundo conhece. A Meta, que por acaso, ela não tem a nuvem, né? Ela não é uma provedora de nuvem como é a Amazon, através da AWS. Isso, a Microsoft, a Amazon, tem a boa parte da sua receita atrelada, inclusive, a esse tipo de serviço, né? Sim, mas a Meta ela introduz IA e ela fez um investimento muito pesado em IA, principalmente no ano passado. Então, enquanto a gente conhece a empresa através do metaverso, que é sim uma aposta de longuíssimo prazo e incerta, ela fez também um investimento muito forte em IA no ano passado para conseguir resolver o problema que ela tinha de visibilidade por conta das mudanças de privacidade que a Apple fez, né? Então, assim, esse foi parte do rebuliço. A história é bastante complexa, mas o que a Meta fez foi investir bastante em IA para ter mais, para conseguir ter mais previsibilidade das propagandas que ela entrega
o usuário final. Então, a gente vê todas elas, inclusive a Meta, muito bem posicionada em IA. No caso da Meta, ela é muito mais introduzindo o IA no ponto de vista dos aplicativos dela, né? Então, assim, tanto para o usuário final quanto para o propagandista. Então, a gente vê um propagandista que vai ter muito mais assertividade nas propagandas dele e também uma forma de criar propagandas muito mais fáceis, né? A gente vê tanto pelo ponto de vista de criação de texto quanto imagem, quanto até de agentes, né? Os agentes que têm, assim, pensando que você vai conversar com alguém, isso hoje está muito mais fácil você conversar com a máquina que parece de forma real, e a Meta está muito bem posicionada nisso pelo WhatsApp e todas as plataformas que ela tem também de comunicação. O caso da Microsoft, eu acho que é o mais auto-evidente, a empresa que realmente é a grande vencedora desse caminho de IA. Isso explica também boa parte da performance da empresa, e também é a principal razão que a gente tem a Microsoft como a maior empresa, a maior posição do nosso fundo. Todas essas empresas são empresas que a gente carrega no fundo desde 2015 e 2016, que é quando o fundo começou, e a Microsoft hoje ela é a maior posição, ela contribuiu bastante para o retorno do fundo, que, enfim, foi... E a gente olha adiante agora para os próximos 5 anos, a gente acha que o cenário é muito construtivo, a agenda é muito favorável para todas essas empresas. Maravilha. Inclusive, essa história da Meta com a Apple, acho que foi um ponto de virada ali, pelo menos do olhar do mercado para esse tipo de companhia. A Apple, pelo menos com essa manipulação, praticamente um monopólio ali do seu sistema operacional, indicou ali numa atualização do iOS, do seu sistema operacional como um todo, a opção do usuário escolher se quer compartilhar ou não seus dados com os aplicativos que estão sendo instalados. Então o pessoal ia lá, colocava que não queria compartilhar, isso criou um grande problema aí para a Meta no final das contas, está sendo resolvido aos poucos com a aplicação de diversas tecnologias que a gente aqui, os consumidores, os usuários não vão ter contato, são aquelas tecnologias ali para otimizar realmente as suas operações. Pode não ter IA na lista de produtos, mas tem IA ali no back-office, IA na sua estrutura como um todo, como uma rede social. Gostaria de agradecer imensamente a participação no dia de hoje. É uma história muito grande para a gente resumir em poucos minutos, mas muito obrigado mesmo pela atenção e por ceder parte do tempo para conversar aqui com a BMC News. Eu que agradeço, Gabriel. Uma boa tarde. Maravilha. E eu vou ficando por aqui, lembrando que você pode continuar acompanhando as notícias do mercado financeiro no nosso portal de notícias, www.bmcnews.com.br. Claro, não saia da nossa programação, você pode acompanhar tudo ao mesmo tempo, multitelas, e estamos em todos os lugares. É aplicativo de mensagem, é portal de notícias, é o dashboard aqui da Nelogica, está operando, quer assistir a BMC News, você também tem aqui essa possibilidade. E claro, a nossa programação ao vivo, que depois de um rápido intervalo, traz a vocês o BMC Market de hoje. Felipe Nascimento, Alexandre Cabral e Marcos Saravalli vão discutir os principais temas do dia. Então, fiquem aí que eles já chegam depois aí do nosso intervalo comercial. Tchau, tchau. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério.